Resumo da aula de critério de divisibilidade do segundo bimestre, sexto ano, matemática. Se você quiser acompanhar, tá na página 124, 125 e 126. Bom, aula 2. Critério de divisibilidade. O que é um critério de divisibilidade? São regras que permitem verificar se um número natural é divisor do outro número natural. Então, ou seja, são propriedades que a gente vai aprender para que a gente não precise fazer conta de divisão. Você vai fazer a conta de divisão se precisar. Se não precisar, você utiliza os critérios, certo? Porque divisibilidade vem de dividir, certo? Bom, então vamos lá. Um número será divisível por 2 quando terminar em par. Então, ou seja, quais são os números pares? Os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8, tá? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, quando o número terminar em 0, quando o número terminar em 2, quando o número terminar em 4, quando o número terminar em 6, quando o número terminar em 8, ele é um número par. Por quê? Ele terminou com números pares. Ou seja, 1020 é par, terminou em 0. 96 é par, terminou em 6. 112 é par, terminou em 2. 134 é par, terminou em 4. 768 é par, terminou em 8. Tá certo? Então, todos os números que estão na tabuada, que a resposta da tabuada for um número par ou terminada em número par, ele é divisível por 2. 3. Um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, vamos lá. Então, 1020. Como eu descubro se 1020 é divisível por 3? Eu vou somar os algarismos. O que são algarismos? Aqui, 1, 0, 2, 0. Então, eu tenho 4 algarismos, tá? 4 algarismos. Então, eu vou somar 1 mais 0 mais 2 mais 0, 3. 3 é divisível por 3? Sim. Então, 1020 é divisível por 3. Depois, 162. 1 mais 6 mais 2, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 162 é divisível por 3. Depois, 1438. 1 mais 4 mais 6 mais 8, 16. 16 é divisível por 6 ou por 3? Não. Então, ele não é divisível por 3. Então, 1438 não é divisível por 3. Por quê? A soma dos seus algarismos deu 16 e 16 não é. Depois, 7.458. 7 mais 4 mais 5 mais 8, 24. 24 é divisível por 3? Sim. Então, 7.458 é divisível por 3. Ok? Um número será divisível por 4 quando terminar em 0, 0. Beleza. Essa é a primeira ideia. São 2 tipos de ideia, tá? Então, um número é divisível por 4 quando ele termina em 0, 0 ou quando ele termina em 2 números que é divisível por 4. Tá certo? 2 números que é dividido por 4. Por exemplo, 10 é divisível por 4? Não. 100 é divisível por 4?
É, porque termina em 0, 0. 104 é divisível por 4? É, porque termina em 04. 916 é divisível por 4? Sim, porque os dois últimos números é 16 e 16 é divisível por 4. 920 é divisível por 4? Sim, porque os dois últimos números é 20, então é divisível por 4. 227 é divisível por 24 ou por 4? Não, porque 27 é os dois últimos números que tem no número e ele não é divisível por 4, ok? Então, um número é divisível por 4 quando ele termina em 2 zeros, ou quando os dois últimos números é 0, 0, ou quando os dois últimos números termina por um número que é divisível por 4. Ok? Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Esse é muito fácil. Olha lá. Terminou em 0 ou 5. Terminou em 0 ou 5. Ok? Então, um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Um número é divisível por 6 quando a soma... Desculpa, quando for divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui as 3 tabuadas. Porém, que a gente não precisa da tabuada do 6, a gente precisa mais do 2 e do 3. Então, eu vou lá. 7.458 é divisível por 2? É. Por quê? Termina em par. 7.458 é divisível por 3? Vamos somar. 7 mais 4 mais 5 mais 8, 24. É divisível por 3 também. Então, 7.458 é divisível por 2 e é divisível por 3. Então, é divisível por 6. 3.456 é divisível por 2? É, porque termina em par. 3.456 é divisível por 3? Vamos fazer a soma. 3 mais 4 mais 5 mais 6. 18. 18 é divisível por 3? É. Então, 3.456 é divisível por 2, é divisível por 3, então ele também é divisível por 6. Ok? Um número é divisível por 7 quando tem na tabuada do 7. Então, aumentei aqui, fiz um pouco mais da tabuada do 7, tá? Então, se tiver na tabuada do 7, é divisível por 7. Um número é divisível por 8 quando ele termina em 000 ou os 3 últimos números do número é divisível por 8. Tá certo? Então, ó, vamos lá. 7.000 é divisível por 8? Sim, porque ele terminou em 000. Beleza? Sim. 56.104 é divisível por 8? Sim, porque os 3 últimos números, 104, é divisível por 8. Beleza? 78.164 é divisível por 8? Não. Por quê? 164, que são os 3 últimos números, não é divisível por 8. 256.800 é divisível por 8? Sim. Por quê? Os 3 últimos números, 800, é divisível por 8. Ok? E precisa saber a tabuada do 8. 9. Um número será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9, ou seja, parecido com a do 3, certo? Então, vamos lá.
6.436 é divisível por 9? Então, vamos somar. 6 mais 4 mais 3 mais 5. Então, vamos lá. 18. 18 é divisível por 9? É. Então, 6.435 é divisível por 9. Depois, 49.329 é divisível por 9? Vamos somar? 4 mais 9 mais 3 mais 2 mais 9. 27. 27 é divisível por 9? É. Então, 49.329 é divisível por 9. 567 é divisível por 9? 5 mais 6 mais 7. 18. É. Então, 18 é divisível por 9. Então, 567 é divisível por 9. Ok? E precisa saber a tabuada do 9. E o último de hoje é: um número será divisível por 10 quando terminar em 0. Então, todo número que terminar em 0 é divisível por 10? É. Todo número. Inclusive esse 102 bilhões? Sim. Qual é o último número? 0. Então, ele também é. Beleza? Ok? Bom, de matemática. Continuação dos critérios de divisibilidade. Um número será divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos valores absolutos de ordem ímpar é a soma dos valores absolutos de ordem par. É divisível por 11. Então, aqui tem um número. Lembrando que esse número começa de trás para frente. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Certo? Então, tá aí. Só que, o que ele quer? Ele quer que eu some os números pares e os números ímpares? Não. Ele quer que eu somo os números que estão na ordem ímpar e os números que estão na ordem par. Então, vamos lá. Na ordem ímpar, nós temos primeira ordem é o 9, na terceira ordem é o 5, na quinta ordem é o 8. Então, vou somar 8 mais 5 mais 9, 22. Depois, ele quer que eu somo os valores que estão na ordem par. Então, vamos lá. Ordem par. Quais são eles? Quarta ordem e segunda ordem. Quem está na segunda ordem? 4. Quem está na quarta ordem? 7. Então, vamos lá. 7 mais 4, 11. Depois, ele quer que eu faça a diferença entre eles. Então, 22 menos 11, 11. E por último, eu vou pegar essa resposta e vou dividir por 11, que vai dar 1, certo? Ou utiliza a tabuada do 11, que é o mesmo, tá? Um número será divisível por 12 quando for divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. 720. 720 é divisível por 3? Um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. 7 mais 2 mais 0 é igual a 9. 9 é divisível por 3? Sim. 720 é divisível por 4? Vamos ver. Os dois últimos números. 20 é divisível por 4? Sim. Então, 720 é divisível por 3 e por 4. Se ele é divisível por 3 e por 4, é divisível por 12. 6.432 é divisível por 3? Vamos fazer a soma. 6 mais 4 mais 3 mais 2 é igual a 15. 15 é divisível por 3? Sim. Então, 6.432 é divisível por 15. Depois, 6.432 é divisível por 4? Vamos ver os dois últimos números.
Os dois últimos números, 32, é divisível por 4? Sim. Então, 6.432 é divisível por 12, porque ele é divisível por 3 e por 4. E, não esqueçam da tabuada que está aqui. Depois, o número será divisível por 15 quando for divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Beleza? Bom, o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Vamos lá. 1.005 é divisível por 3? Vamos somar. 1 mais 0, mais 0, mais 5. 6. 6 é divisível por 3. Beleza. 1.005 é divisível por 5? Sim, porque termina em 5. Beleza, então 1.005 é divisível por 15. 5.310 é divisível por 3? Vamos lá, 3 mais 5 mais 1 mais 0, 9. Sim, é divisível por 3. 9 é divisível por 3. Beleza? Depois, 5.310 é divisível por 5? O último número termina em 0. Então, o número é divisível por 5. Então, 5.310 é divisível por 15. Ok? Depois, um número será divisível por 25 quando terminar em 00, 25, 50 ou 75 e assim sucessivamente. Ou seja, quando tiver na tabuada do 25. 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 e assim sucessivamente. Né? 600, vamos olhar. Os dois últimos números, 00, é divisível por 25, beleza? Depois, 425, vamos olhar os dois últimos números, 25, é divisível por 25. Depois, 750, os dois últimos. Sim, 50 tem na tabuada do 25, então é divisível por 25. E 87.475, vamos olhar os dois últimos números. 75 é divisível por 25, beleza? Depois, 125.825, os dois últimos números. Sim, 25 é divisível por 25. Então, 125.825 é divisível por 25. Ok? Atividade. Terminar a página 130 e a página 131. Tá? Fazer a página 130 e a página 131. Ok? Vou voltar lá para vocês verem. Aqui. Desculpa, deixa eu ir lá mostrar aqui. Ó. Fazer a página 130 e a página 131, ok? Tchau, tchau, turma. Fica com Deus e até a próxima.